muito bom dia! Está começando mais um programa TV News, onde eu e você faremos uma manhã especial juntinhos, com a sua participação através aqui do nosso chat ao vivo, clicando no inscrever-se, ativando as notificações para não perder nada da nossa programação e, claro, manda esse vídeo, compartilha esse link no grupo da família para todo mundo ficar antenado com as últimas notícias do momento. Hoje temos 2 quadros especiais e você vai poder acompanhar tudo isso ao vivo aqui ligadinho no TVI. Mas antes de começarmos o nosso programa oficialmente, a gente inicia com o quê? Com a nossa previsão do tempo para saber como fica Itabuna hoje e as demais cidades circunvizinhas. O tempo tem tido ali algumas baixas, a gente tem visto muita chuva ainda nesta semana, apesar do sol aparecer ali em alguns momentos. Mas Pérola, como fica então Itabuna hoje com esse tempo de sol e chuva, que a gente não sabe se as águas de março desaguam logo ou se o sol que a gente tem aqui intenso na Bahia, no nosso Nordeste, continua? Então vamos para a nossa previsão do tempo. 29 graus nesse momento, parcialmente nublado. O tempo tem sim chuva para hoje, previsão de chuva até o finalzinho do dia, e à noite se intensifica a qualquer momento, pode se intensificar, ou seja, passou das 18, o horário ali, ó, não tem especificando, porém pode chover forte a qualquer momento. Então já põe ali o guarda-chuva na bolsa, na mochila, no carro. Leva um casaquinho para evitar ali estar se molhando, porque nessa época do ano, então, fica mais difícil, né, gente, de controlar a nossa saúde, a nossa imunidade, porque chove e faz chuva, perdão. Chove e faz chuva. Chega, a voz falhou, gente, a voz quase entra de volta. Mas com esse tempo, então, ainda assim é importante usar o protetor solar, beber bastante água para não ficar desidratado. Então, Itabuna tem chuva forte, sim, para hoje. Ilhéus, 28 graus, tempo também em Ilhéus segue ali nublado, chuvoso, sem sol. Itacaré 28 graus, máxima aí de 29, tempo continua chuvoso por lá. Uruçuca, 29 graus, máxima de 30, tempo chuvoso também. Temos Serra Grande já com 27 graus. Tem chuva forte para Serra Grande também ainda hoje. Vitória da Conquista, 22 graus. Vitória da Conquista continua ali com aquele mesmo tempo que a gente já sabe, né? A gente sabe que Vitória da Conquista chove, às vezes, mesmo sem chover, já continua um tempinho mais frio. E agora com essas chuvas, então? Vitória da Conquista que passou na semana passada por um temporal terrível. Diversos pontos da cidade alagados, ou seja, fica o alerta, tá? Fica o alerta, nada de inventar. Chuva tá forte, quer ir na rua, tá no trabalho, espera, gente, espera um pouquinho. Tivemos um episódio muito triste e vocês devem se recordar de pessoas que foram carregadas aí por enchentes em Vitória da Conquista, inclusive um episódio do secretário, né? O secretário que acabou então sendo carregado ali pela chuva, passou de um lado de um bueiro em uma rua para outra rua e ele foi salvo ali graças ao corpo de bombeiros e a vida deu uma outra chance para ele. Mas é muito perigoso, então fica esse alerta para você de casa. Salvador também continua ali com a mesma previsão de chuva, 27 graus nesse momento. A semana inteira foi chuva em Salvador, com pontos de alagamento, então fica esse alerta para você de casa também. Aproveitar aqui na Bahia para ficar dentro de casa, para assistir um filminho com a família, ficar na cobertinha com os filhos, com o maridão, com a esposa, ou sozinho também, que solidão, gente, é diferente de solitude. A solitude é amar a sua própria companhia e fazer ali bons momentos do seu próprio lado. Então, fica a dica para você de casa, para aproveitar aí esse tempinho de chuva tranquilo, dentro de casa, em segurança. Se você mora próximo a encostas, ou próximo a rio, bueiros e pontos de alagamento perigoso, liga para a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar. É importante que você se atente aos sinais e principalmente aos riscos, tá? Nada de ficar postergando, porque isso pode custar sua vida. Tá bom? Agora a gente vai para um breve intervalo comercial e já, quando voltarmos, tem mais um quadro dessa manhã especial. Por isso, fica ligadinho aqui na TV News.
17 de janeiro de 2005. Foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né, era TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Com o Joaquim, né, como ele está mais conhecido aqui, sobrenome de peso aí, produtor da nossa região, aqui da Bahia, e a gente vai falar sobre cacau. Ele já veio aqui outras vezes, a gente já falou do Movimento Zero, Invasão Zero, né, que ele liderou aí em todo o Brasil esse movimento, e agora a gente vai falar especificamente sobre o cacau. Joaquim, muito obrigado por você ter vindo ao nosso programa, atendendo o nosso convite, fico muito grato, né, e é um prazer tê-lo aqui. Eu vou dividir o prazer, né, a satisfação com vocês, com o Toné, Pérola, o amigo que está presente, Abrão, e todos aqueles que estão assistindo, né, e vão assistir essa entrevista. Eu vou dar a minha contribuição como produtor, pouco que sou do cacau, eu estou muito focado na pecuária, como coordenador ainda. Ah, você é mais da pecuária, né? O meu cacau é pouco, não é? Eu lido com essa questão de cacau há 25 anos. Uhum. Até porque eu sou filho de portuário. Então, meu pai foi fiel dos armazéns ali em Ilhéus, inaugurou o porto de Ilhéus, foi tomar conta de um dos 2 armazéns de Ilhéus. E hoje Ilhéus, eu diria que eu fico até sentido, viu, Barbosa? Derrubaram todos os armazéns. Eu vi ali. Aquilo é uma história que deveria ter, né, se mantido, pelo menos deixado um armazém, reformado o armazém e ter transformado aquilo num espaço cultural, de arte, cultural, gourmet, enfim, mas já jogaram no chão. Eu acho que Ilhéus não está sabendo para onde vai. Eu vim aqui, na verdade, a convite de vocês para passar o meu sentimento do que está acontecendo em relação à cacauicultura. A cacauicultura é um tema muito complexo.
Mas, na verdade, eu diria que na região cacaueira, abaixo de Deus, não é só a política, é também o cacau. O cacau construiu essa região, o cacau contribuiu, né, para o crescimento do estado da Bahia, contribuiu com o PIB da Bahia, contribuiu de forma cultural. Eu diria que o cacau, ele não é pura e simplesmente uma atividade agroflorestal. O cacau é um conceito de sustentabilidade, um conceito de geração de emprego e de renda. Então, por isso é que precisa que as pessoas deem sua contribuição dessa visão que parece que passa despercebido e os problemas continuam os mesmos. Então, tratam o cacau de uma forma comum, como se fosse a soja, como se fosse o milho, não é? O algodão não. O cacau, ele é diferenciado. O cacau está encravado na Mata Atlântica. E o cacau, que surge lá no século XVII, você imagine a preservação, a contribuição dessa cultura para o meio ambiente, para o mundo. Então, é preciso que se aproveite o momento para dar o valor correto do que é a cacauicultura, principalmente a cacauicultura no sistema agroflorestal. Então, o que está faltando, na verdade, nesse momento, é a discussão correta. É o conceito correto do que representa isso para uma região de 100 municípios, 3 milhões de habitantes. Então não está havendo, na verdade, ao meu entendimento, uma ação governamental como houve no passado. Mas aí você me permite te interromper, né? Vontade. Me permita rapidinho. Eu comento sempre isso aqui, quando a gente faz reuniões aqui de pauta, né? Hoje mesmo eu conversava com a Maria Antonieta, que é uma jornalista que tem uma história aqui na região. Eu não sinto do produtor da Bahia uma união, uma força, porque se nós não temos aqui representação política, pelo menos deveríamos ter uma representação, eu não vou falar patronal, porque eu acho isso até cafona esse termo, mas uma representação, como por exemplo, a Associação Nacional dos Produtores de Cacau, que a Ana Paula, né, preside aí, a Vanusa, a Ana Paula é do Moageiro. Eu acho que falta uma união em torno disso para uma entidade como essa ser tão forte a ponto de ser respeitada em Brasília, de poder parar uma situação em Brasília num congresso, de fazer uma pauta de discussão. A gente não tem essa representação, a gente não tem mais essa força, né, Joaquim? Veja bem, você vai me provocando e a gente vai discutindo o meu pensamento certo. Em relação ao que está acontecendo agora. Eu tenho dito o seguinte: quem faz sair o lobo do mato é a fome. Então, quem colocou o produtor de cacau no asfalto não foi a Instrução Normativa 125, que a NPC abraçou e está contestando, tá certo? Eu participei, ajudei a montar uma audiência em Ilhéus, junto com a Vanusa, faz um trabalho excepcional. Lá compareceram poucos cacauicultores. Eu diria a você que, na minha visão, não é isso que provocou esse movimento que está acontecendo hoje aqui na Bahia e no Brasil. O que fez sair o produtor e vir fazer o protesto foi o preço. Exatamente. Então, mexeu em quê? Ora, eu diria que a cacauicultura hoje, ela tem novos atores no processo. Essa é uma nova cacauicultura. E vou mais além. Eu digo que essa cacauicultura é a cacauicultura desse governo, do PT. Porque o PT procurou isso. O PT, no passado, e assim diz o inquérito policial, ele provocou doença, a introdução da vassoura de bruxa. Ele dizimou o potencial da região cacaueira, dizimou a cacauicultura. Ora, para mim, ele começou ali uma revolução socialista dentro do processo. Então ele tira o médio produtor, o cacauicultor tradicional, e aqui é preciso se registrar o mérito desse produtor, porque quem levou
a região a essa potência mundial, como o segundo maior produtor de cacau do mundo, foi esse produtor. Então, por que é que eu estou querendo chegar nesse comentário? Agora vem o desafio. Essa é a minha visão que eu estou colocando. Qual é o desafio? Ora, o governo destruiu aquele modus operandi, vamos dizer assim, aquele modelo de produção, e introduziu o sistema familiar da agricultura do pequeno, porque é esse que atrai o PT, porque é nesse que vota no PT. Então, esse movimento que você está vendo aí em cima do asfalto, essa turma toda vota no PT. Então, não estou dizendo que está certo ou errado. É o direito de cada um. É o direito de cada um de escolha. Agora, o PT tem um desafio. Agora, o produtor tradicional, ele vai observar, porque ele fez a parte dele. Ele desbravou, ele plantou, e a coisa mais importante do processo, ele mantém a floresta em pé. Porque o cacau cabruca, ele é diferente do cacau a céu aberto, né, que traz um passivo enorme. Exatamente. Não estou dizendo que o cacau a céu aberto, aí é uma questão técnica, mas para mim ela traz um passivo enorme. Claro, inclusive era para ser o cacau mais valorizado do mundo nosso aqui. Mas é aí que eu quero chegar. Então, quando você irriga, faz a céu aberto, você traz um passivo, você gasta água, gasta energia. É diferente do produtor, que preserva, lá na cabruca, que desbravou, que está combalido de tudo, clima ruim, às vezes, seca, não tem crédito, plano de dar errado. Às vezes umidade demais por causa da floresta. Renegociação de dívidas. Não tem o controle climático correto, porque o cacau precisa desse equilíbrio, temperatura, chuva, essas coisas todas, e o produtor vem enfrentando isso. E ele enfrenta, acima de tudo, a questão fitossanitária, que agora é uma ameaça. É isso que a NPC está discutindo, que eu acho que é importante. Agora, o produtor, que hoje é o novo ator da cacoicultura, esse que produz ali em 20 hectares, 5 hectares, 3 hectares, esse representa o governo. Aí agora vem o desafio que eu deixo aqui. Eu espero até que as autoridades... Esse pequeno produtor, como eu falo, agricultura familiar, esse modelo implantado pelo PT, tem condição de atender a demanda? Não, é uma soma, né? É uma soma. É uma soma. Agrega. Agrega, porque é um somatório, então é quantidade. Né? Hoje você soma tudo, né? 90% do produtor hoje é tido como um pequeno produtor. Pequeno produtor. Na África é assim. Na África é assim. No quintal de casa eles plantam assim, cacau. Então você vê, Gana, Costa do Marfim é 60% da produção mundial. Então, o Brasil hoje tem esse modelo, porque o grande perdeu a produção. Porque ele está dentro da cabruca. A cabruca tem dificuldade de produzir. Olha, é uma média de 12 arrobas. Porque ele abandonou praticamente. Uma coisa que você pode chegar na cabruca a 80 arrobas, 60, 100. E o cacau a céu aberto, já existe aí até o cacau 500, que eu não acho que é 500, mas pode ser 150, 200 arrobas, ou até mais. Os técnicos querem mais, mas eu não estou vendo isso. Onde eu quero deixar claro aqui, na minha participação hoje, e amanhã, eu vou estar aqui no também podcast, no trabalho de vocês aqui. Eu fui convidado pelo Val, né? Val Cabral. Vou trazer documentos em outras situações do que esse governo está fazendo com a Bahia em relação à agricultura familiar. Documentos que eu levei para a CPI de Brasília, o investimento que o governo faz. Agora eu não estou vendo o resultado. Então o pequeno precisa ouvir aqui o que nós estamos conversando. Essa cacauicultura de vocês é a cacauicultura do governo. Do governo do estado da Bahia. Esse modelo. E do governo federal. É do federal. Também. Porque o governo é o mesmo. É o mesmo. Então agora está o desafio. O que o governo vai fazer para resolver o problema do pequeno que experimentou cacau de R$1.000 e agora está experimentando de 220, 230. Então o que tirou ele do mato, lá da roça, não foi aí a vassoura, o drawback, nem a não monilha, foi a monilha, a né? norma, a IN 125. Drawback? Drawback é um processo, né, de comercialização que beneficia o importador a não pagar imposto, porque ele importa o produto, industrializa o produto e retorna o produto para a origem. Sem pagar imposto. Sem pagar imposto, esse processo desde todo. que ele retorne o produto. Quem fiscaliza? Ninguém sabe.
Quanto produz? Porque ele, para fazer isso, ele tem que justificar que aqui não tem cacau. Exato. Agora eu pergunto, ninguém está sabendo dizer realmente quem produz, quanto produz. Quanto se produz no Brasil. Então a indústria é que diz, esse ano chegamos a 150 mil toneladas, chegamos a 100 mil, a 200 mil. O Brasil já chegou a 400 mil toneladas. Então, com 400 mil toneladas, a indústria não vai importar. A gente era exportador. Então, não tinha drawback. Entendi. Hoje tem. E a ANPC, que eu acho que está representando institucionalmente o produtor, né? Aí vem aqui a minha observação, não é uma crítica... Eu quero fazer uma crítica construtiva, né, ao sistema FAEB, à CNA, é quem deveria estar na frente disso. A FAEB ainda existe? Olha aí a pergunta. Então, não sou eu que estou falando. É a Federação da Agricultura do Estado da Bahia. É da jornalista, porque ela não vê a participação. Eu estou perguntando, porque na minha época a FAEB desempenhava um papel importante, eu me lembro até. Então, hoje em dia não tem mais. Quais são as entidades representativas do cacau hoje? Aí, quando se falou na FAEB, a jornalista perguntou, ainda existe? Então, isso é uma realidade. A jornalista é daqui da região. A Toné é daqui de Itabuna, é da região do cacau, conhece essa história. E agora a FAEB vai negociar, naturalmente, porque nessas horas eles aparecem para emitir a nota. Então, o produtor precisa estar alerta a isso. Eu volto a dizer, o momento é de vocês. O novo representante da cacauicultura, aos meus olhos, é o pequeno. Aquele pequeno que o PT preparou. Aquele do PA, aquele do assentamento. Esse cidadão está agora sentindo na barriga o custo do que é produzir. Agora, há interesse do PT transformar esse miudinho do Bolsa Família em empresário? Quem disse não fui eu, foi o Lula que disse. Ele disse que o cara quando ganha mais de 5 mil não vota mais no PT. Deixa de votar no PT. E a prova, viu, Joaquim? Eu estava dizendo esses dias aí, ainda existe sem terra? Existe. Teve um encontro em Salvador, muito sem terra. Mas como existe sem terra? Se o governo que prega o fim do sem terra, né, para dar terra a todo mundo, fazer uma reforma agrária, está no poder há 20 anos e não fez essa reforma. A mesma coisa com Fome Zero. Se a gente for somar, tirar aí Michel Temer 2 anos, Bolsonaro 4 anos, são 6 anos a menos. O resto foi governado pelo PT. Mesmo Michel Temer, esses 2 anos, a gente pode colocar na conta, porque Michel Temer era vice de Dilma. Então tira só 4 anos de Bolsonaro, o PT está no poder há 16 anos. Por que não fez essa reforma agrária? Não era para ter um sem terra mais no Brasil, gente? Não era. Olha, preste atenção, né? A minha visão é uma visão... E eu não estou falando isso aqui como política, como campanha, é um fato, agora, né? Como membro, um cara que lida com engenharia. Né? A minha visão é cartesiana, é pragmática, né? O governo último do PT na Bahia lançou um programa. O único até hoje. Está mexendo aí, só de empréstimo, 26 bilhões. Fora o que arrecada. Porque o ICMS da Bahia é um dos mais caros do Brasil. Fora o que arrecada. Então, repare. Qual foi o programa que o governo lançou da Bahia, do PT? Bahia sem fome. Bahia sem fome. Fome zero. Peraí. Quantos anos de Wagner? 8. Rui mais 8, 16. 4 de Jerônimo agora. Não, o Jerônimo lançou no início. Quer dizer, depois de 16 anos, com o maior investimento na agricultura do MST, do invasor de propriedade, da reforma agrária, entre aspas, que eles dizem que fazem. Eu nunca vi reforma agrária com invasão de propriedade. Eu desconheço. Porque a lei 4.504, que é a lei da reforma agrária, né, do Estatuto da Terra, não diz na lei que você tem que invadir. Existem processos, mecanismos, né, dentro da ordem para você fazer a reforma. A desapropriação, a compra, tudo isso é legal. A reforma agora é legal, mas se ela for usada de forma correta. Então o governo lança o Bahia sem fome. Por quê? Para ainda estar com fome. Quer dizer que a Bahia, ele reconhece. Era para ser um estado exemplar, né? Porque ele reconhece. O PT aqui está já há 20 anos. Por isso que eu quero linkar isso à cacauicultura. Porque a cacauicultura seria um modelo que ele deveria usar, né? Usar
como um modelo a nível mundial, de preservação, instruir o pequeno, aquele que ele disse que está na reforma agrária, incentivar, dar assistência técnica, dar ciência e controlar, ajudar na questão comercial, para que ele saia da miséria. Isso seria um modelo até ideologicamente falando, né? Para outros países, porque eles aqui acabaram com o burguês, né? Porque eles acabaram com o produtor de cacau, destruiu a vida dos burgueses, né? Como eles falavam, e começou do zero com a agricultura familiar. Só que aí eles destroem também a CEPLAC, que a CEPLAC deveria ser a propulsora, né, dessa nova agricultura, né, familiar do cacau, e destruir a CEPLAC também. Acabaram com o maior centro de pesquisa do mundo. Estava aqui em Itabuna, na CEPLAC. Itabuna e Ilhéus. Destruíram a CEPLAC, porque a CEPLAC tinha a cara do produtor de cacau. E ela foi construída pelo produtor. Pelo produtor, exatamente. Então, ele acabou com tudo isso. Então, volta a pergunta. Vai fazer o que, governador? Vai fazer o que, presidente? Com esse modelo que vocês criaram na Bahia. Está aí o desafio. Eu estou aguardando, eu como observador, como um ativista, crítico também do processo, eu não concordo com o que foi feito. Eu quero saber o seguinte, vai fazer o que com os pequenos? Vai resolver o problema do preço? Porque a questão da sanitária, vamos imaginar que amanhã, né, o governo consiga suspender a instrução normativa e a indústria pare de importar, e o preço como é que fica? Se não resolver o preço, o produtor continua com o mesmo problema, porque o pequeno não enxerga muito essas coisas. Tinha que ter uma política de governo, né, para rever essa lei do drawback, né, que beneficia o cacau vindo de fora, rever essa questão toda e rever também essa situação de quem fiscaliza a quantidade de cacau produzido no Brasil. Eu vou um pouco mais além. Eu digo que a questão da cacauicultura, ela é tão importante para a preservação ambiental, geração de emprego. Olha que modelo que ninguém supera esse modelo. Você preserva, gera emprego, gera receita. Então você acaba com a fome, você emprega o cidadão, você tira ele do Bolsa Família, vamos dizer, não sei se é interessante tirar. Estão batendo quase 50 milhões Bolsa Família. E agora vem o gás. E agora o Bolsa Gás. Então o governo, eu acho que não é uma política só de governo. O cacau deveria agora abrir uma discussão em Brasília, é uma política de Estado. Porque, rapaz, você viu a COP30? Ninguém falou do cacau. Ninguém falou do cacau. E o cravado cacau, na mata, é isso na que eu ia dizer, o Pará é um dos produtores de cacau. Foi de lá que veio a vassoura de bruxo, num país que você traz a COP30, era para ser discutido, né? Esse modelo de desenvolvimento, ele é insuperável. Ele é unânime no mundo. Não tem igual. E ninguém falou. Pois é, você discutiria ali a maneira de se preservar o meio ambiente produzindo cacau, produzindo renda, não entrou em pauta, nada. Eu sobre isso, publiquei cartas, quer dizer, mas eles não têm compromisso. Isso é uma realidade. Então, a Bahia está distante do propósito maior, que é resolver definitivamente o problema da cacauicultura. Mas vocês não tiveram com o governador numa reunião, ele disse o quê? Prometeu o quê? Vocês não tiveram lá agora? Não, eu não... Teve uma reunião que tinha um bocado de gente lá. É a forma de você colocar. Mas você não foi, não, eu não participo. Agora, eles foram, e agora parece que foram ao ministro. A Rui Costa. Da Agricultura. Da Agricultura. Então, já foi publicado que os movimentos estão suspensos. Me parece que não vão fazer mais movimento. Quer dizer, você vai para uma reunião com o ministro e lá você já é engabelado. Você já tem promessa e o movimento já morreu aí. E cadê a solução? É claro que não vai ter solução. É claro que vai ter conversa para. Mas ele prometeu o que, o governador aqui? Você saberia dizer assim? O que foi que o governador prometeu agora, recentemente? Olha, o governador prometeu levar uma pauta que foi entregue a ele, às autoridades competentes, que é o caso do ministro, enfim, a quem pode resolver esse problema. E ele se coloca como se ele não pudesse resolver. Então ele vai ser um intermediário? Ele vai ser um intermediário, é o meu entendimento pelo pronunciamento dele. O que eu acho agora é o seguinte, é preciso que esse movimento, né, não parasse e buscasse, na verdade,
o foco do problema. E não ficasse só nessa discussão política, ideológica, partidária, e promessa, campanha vindo aí eleitoral, e só ver promessa. E isso vai ficar esse problema eternamente. O que está posto, ao meu entendimento, é o desafio. A agricultura agora, a cacauicultura, tem um novo modelo. É o modelo da cacauicultura do pequeno, aquele que não é mais coronel, aquele que é o soldado do processo, aquele que é fruto da política socialista do PT. E o PT vai levar essa cacauicultura de 100 mil toneladas para 400 mil toneladas. Esse é o desafio que eu quero ver, porque a previsão, Barbosa, para 2030 é 400 mil toneladas. Previsão. E para 2035, 700 mil toneladas. Isso se vendeu aí, a indústria vendeu isso, os institutos venderam isso. Isso é o que a gente está sabendo. Agora, como é que você vai chegar a essa produção com esse preço? Então há um grande desafio. Ou a cacauicultura é tratada como ela deve ser tratada, por isso que eu digo, falta ação de Estado, como foi feito no passado. Um governo que represente um Estado preocupado com a parte social, preservacionista, com a geração de emprego. Não se criou o Instituto de Cacau? Não se criou a CEPLAC? Não foi um impulso na região? E agora, cadê a ação de governo agora? Cadê a ação do Estado agora? Está faltando isso, ao meu entendimento. Está na hora da agricultura familiar também se organizar mais, saber cobrar mais. Agora, alguém tem que orientar essa turma, porque, que me perdoe a ausência deles aqui, mas infelizmente o pessoal da agricultura familiar é muito assim, Maria vai com as outras. Eles não têm aquela iniciativa, não sabem coordenar um movimento, sabe parar a estrada, a BR. Isso eu sou muito contra, porque eu acho que quem está passando na BR-101 não tem nada a ver com o problema do cacau. São pessoas de outras cidades, de outras regiões, né? Acho que a gente tem que ir para Ondina, fizeram protesto a porta lá do Porto, né? No Porto para de Ilhéus. Brasília, para a porta do presidente. Também. E aqui para fazer uma justiça, viu, Toné e Joaquim, que eu critiquei aqui o PT porque está há 16 anos no poder, né? Há 20 anos já na Bahia, 16 anos no Brasil. Mas eu critico também Bolsonaro, porque nos 4 anos que ele teve à frente do Brasil, ele sequer nomeou uma pessoa competente para a CEPLAC. E quando nomeou, levou para Brasília e colocou a pessoa dentro do Ministério da Agricultura lá, fazendo outra função que não tinha nada a ver com a CEPLAC nem com cacau. Então, eu não estou aqui defendendo A nem B. Para mim, o Bolsonaro foi tão incompetente nesse ponto como o PT. Apesar de ficar menos tempo, mas também não fez nada e não manifestou nenhum interesse em fazer. Essa é a realidade. Quando eles querem, eles fazem, né? Você vê que o Tarcísio veio aqui na região e em 60 dias resolveu o problema da BR-415. Em 60 dias. Faz um excelente serviço. Né? Alargou a estrada, que se fizesse isso há 2 anos, não precisava duplicar. 649 está quase sem função. Porque se ele faz isso há 2 anos atrás, só precisava duplicar as pontezinhas ali e a gente estava duplicada a 415. Você está corretíssimo. Olha, veja bem, eu aproveito também o momento para falar de uma coisa importante. Eu fiz um projeto de lei, tomei a ousadia, né, como cidadão civil, e coloquei na mão de um representante, de um deputado federal, em relação à cacauicultura. Eu reconheço que aquele que vem produzindo com dificuldades, né, aquele que está combalido de tudo isso, devendo muito, ele precisa ser recompensado. Há um ativo recebível enorme na cabruca, na floresta, onde o cacau está encravado, que é o sequestro de carbono. Esse cidadão que está aí até hoje, isso nasce no século XVII, essas matas que estão aí cobrindo esses cacaueiros, ele não recebe nada por isso. E existem fundos gigantescos na Amazônia destinados à preservação. E por que não trair isso para cá? Não atrair para cá, não trazer e criar um projeto de lei. Esse projeto já tem número, já foi dado entrada na secretaria, está aguardando a indicação de um relator. Qual é o objetivo do projeto? Inclusive, vou falar amanhã também, no podcast. Vou trazer o resumo do projeto para apresentar, para discutir
o benefício que traz a região cacaueira, que está aí mais de 500 mil hectares, beneficiar o produtor que trabalha com esse sistema agroflorestal, dar a ele 2 arrobas de cacau por hectare, isso vindo o quê? Do fundo que trabalha a preservação a nível mundial. Ora, se a Europa, se o americano tem interesse de investir aqui para que a gente não desmate, preserve, para contribuir, né, no combate à questão do efeito, né, dos gases estufa lá do... Esse foi o propósito da COP30, da COP30, né? Combater tudo isso, combater o desmatamento, o controle da temperatura. A cacauicultura é um modelo. Modelo. Está precisando de quê? De líder. O que você falou, eu reforço. Aqui não tem líder. Não tem. Esse movimento agora parou na mão de quem? Na mão do governo. Sim, mas tem um líder foi absolvido pelo PT. Tem um político, viu, Joaquim? É um deputado Diego Castro, do PL, que quer lançar um projeto de lei chamado de Política Emergencial de Socorro a Produtores de Cacau. Mas vamos agora observar, nós estamos em ano eleitoral. Tudo é interessante para essas pessoas, né? Agora que vai acordar para isso. Agora aparece tudo. Então, mas é exatamente interessante que provoque, porque a autoridade, ela também tem que ser provocada. O que falta é o líder. Mas eu acho que os produtores têm que ter um suporte político, tem que ter esse respaldo aqui. Você não pode fazer um movimento uma representatividade lá no Congresso, gente. Mas cadê o líder? Cadê o líder? Cadê o líder? A cacauicultura tinha esse defeito. Tinha esse defeito. Não elegia um deputado. Não aceitava líder e não elegia deputado. Não elegia deputado. Votava cada um no seu amigo. E hoje está sofrendo graves as consequências por causa disso. Esse movimento, o sujeito, a pessoa, ele não pode ter vergonha e medo de ser líder de nada. Agora, você não forja um líder. Ou ele é ou não é. Você não pode convocar um grupo, montar um grupo e no dia seguinte você sai do grupo. Então você não é líder. Só aparece quando tem uma crise. Líder tem que ter coragem. Coragem, ser destemido. E liderar. Porque falta comando para dialogar com o governo. Quando você leva e você cria um movimento e diz, a gente não aceita aqui político, com menos de uma semana o político já tomou conta do movimento. Porque cadê o líder? Então o governo está falando hoje com quem? Com todo mundo? O governo não sabe conversar assim. A conversa tem que ter, primeiro tem que ter talento. Você tem que ter discurso correto. Você não pode ter vergonha de falar o sentimento do que está sofrendo o produtor. E você não pode ter vergonha de cobrar. Você quer ver um negócio agora? Estamos na época da eleição, ano de eleição. Se você tem um líder aqui na região, o que é que fazia? Liderava esse movimento, chamava todos os produtores ali. Mas será que dá voto? Não, dava o seguinte... Se tiver liderança... Se tiver liderança... Não, eu estou perguntando, o interesse do político. O problema agora não era dar voto. Eu estou dizendo o líder, não é o líder político agora em época de eleição, não é isso. Eu estou dizendo um líder nato, um cara ligado à cultura do cacau para fazer essa liderança. Pela causa. E aí chegar e botar os políticos na parede. E aí chegar para o Jacques Wagner, por exemplo, que comanda o PT na Bahia, porque quem manda é ele, não é Jerônimo, a gente sabe disso, né? Ele e Rui Costa, olha, ou vocês fazem uma medida agora e entra em Brasília e pede para votar urgência no Congresso, isso e aquilo, ou a gente vai fazer um grupo aqui e apoiar a oposição, o senador da oposição. Aí é nessa hora que pesa o apoio político. Aí eles iam, não, peraí, vamos conversar. Coragem para fazer esse discurso. Exatamente. E outra coisa, ou você é líder, ou você é liderado. Esse era o problema da cacauicultura. Não aceitava ser liderada. Todo mundo era dono de si. Cada um era deputado dele mesmo. Então isso prejudicou o processo. Quando surge um líder, eles destruíam essa liderança. Então o que é que ocorre hoje? Está sofrendo com isso. Esse modelo hoje é diferente. O pequeno tem líder. Porque ali todo mundo vota em Lula. E vota no PT. Então cadê o líder que representa? A esquerda é boa, né, Joaquim? Você está vendo que os sindicatos atuam. Mesmo no modelo retrógrado, ultrapassado, que eu acho que vai ser superado, eu acho que professor é representado, o taxista tem sindicato, o bancário. Essa turma faz política mesmo. E cadê o representante do cacau? Não tem. Cadê o representante do produtor? Produtor rural? Não tem. Então, falta liderança.
E a direita não aprendeu a fazer isso. Ou direita, ou centro, sei lá o que for. Aqui a questão não estou querendo... Não é ideológica. Eu estou dizendo que o cacau, esse modelo aqui, que está aí, um é o modelo do governo. Existe um desinteresse muito grande, a partir mesmo dos produtores. Um desinteresse. Então, quando a crise realmente atinge, como você falou, a questão dos preços, o bolso, aí nego vai para o bolso, aí nego vai para a rua, vai para o CAI, vai para o porto, vai para a governadoria. Tem que procurar alguém para resolver. Depois, quando melhora a situação, estabiliza a situação, aí nego esquece. Mas não é claro assim. que esquece e vai esquecer, então não vai resolver o problema, porque o mercado, o câmbio é volátil. Quem regula o mercado é lá em Nova York. Não é o governo que vai regular. É a bolsa de lá. Não é o governo aqui que vai regular. É commodity, né? É commodity. Então a solução vem por outro caminho. O preço ela pode vir pela questão ambiental, para que o produtor tenha um benefício em cima do que ele faz, que é a preservação. Você vai ter 2 arrobas por ano. O cara tem 100 hectares de cacau. 2 arrobas, se tiver 500, quanto é que dá isso? 50 mil reais para ele investir. Para ele investir. Então ele está equilibrado no processo, porque o custo dele cai e ele vai entrar no mercado com preço alto, preço baixo. Agora, hoje ele não consegue produzir porque o custo está acima do que o mercado está pagando. Ele gasta 100 e recebe 50, não funciona. Então está aqui lançado o desafio para o governo fazer esse modelo produzir 400 mil toneladas, 700 mil toneladas. Eu estou apostando e pagando para ver. Bacana. Agora eu ainda deixo uma sugestão aqui, que os produtores se unam, se organizem ainda mais, contratem profissionais, inclusive da área de marketing, Henrique, para que façam um trabalho. Olha, o cacau, outro dia eu conversando com o doutor Valnei, produtor lá de Piauí, né? Ele me disse que o cacau é o maior antioxidante, né? Mas ninguém divulga isso. O cacau é alimento, né? Além de alimento, né? É antioxidante. Então ninguém divulga isso. Outra coisa, as pessoas consomem cacau, chocolate de baixa qualidade por falta de informação. A verdade é essa. A lei nunca foi aprovada. Pois é. A senadora colocou, obrigando a ter um percentual, acho que 35%. Mas independente da lei, eu digo o seguinte, Joaquim, se a gente tem um marketing bom, competente, né, a nível nacional e a nível internacional, o mercado se autoajusta e as pessoas vão em busca desse produto, entendeu? O que falta é investimento, é marketing. Eu acho que aí o produtor também tem a falha. Toné, quer fazer mais uma pergunta? Porque eu vou ter que passar. Não, tá de bom tamanho. Eu tinha um assunto que eu quero mexer aí, é a questão realmente da mão de obra. Que hoje em dia os opositores, a oposição, fala que a Bolsa Família tirou todo mundo deixou o campo de fora. A mão de obra toda agora vive da Bolsa Família. É isso aqui? Existe isso também? Não, isso já é um problema a nível nacional. Nacional. Em todo o agronegócio. Não é só do cacau, não. Não é só do cacau. Não é só do cacau, não. Olha, ele falou aqui o número, e esse número está aí para todo mundo ver. Quase 50 milhões, quase 50 milhões de pessoas hoje dependem de R$600 do Bolsa Família. 48 é no comércio formal. Aí tá feio, com carteira assinada. Nós estamos tudo encerrando aqui a entrevista e eu vou deixar aqui, sem querer abusar. Não, fica à vontade, pode deixar. Da solução. Mas veja bem, o que fez o Henrique Vorcaro? O Henrique Vorcaro contratou um grande escritório de advocacia, pessoas competentíssimas em Brasília. Em Brasília, você acha que vai ter algum problema com ele? Não. Não. Então já está na hora do cacauicultor pensar, deixar de caminhos errados. Vá a Brasília, sente com um escritório desse, que no dia seguinte a caneta funciona. Vai funcionar, vai dar uma liminar, suspendendo o drawback, suspendendo a importação. Exatamente. Agora, precisa pagar. É o lobby, né? Que Brasília hoje só funciona assim. Eu acho que esse é o sistema. É o sistema, é verdade. Meu amigo, obrigado. Obrigado, Joaquim, né? Muito obrigado. Atenção de todos. Volte sempre, viu, Joaquim? Atenda o telefone. Essa entrevista, gente, vai estar disponível aí no YouTube, nas plataformas da TVI.
E amanhã ele participa aqui de outro programa, mas lá no podcast com o Val Cabral, né? 9 horas vai ser transmitido ao vivo e depois vai estar disponível também na nossa plataforma tviplay.com.br e no YouTube TVI Oficial. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Estamos de volta, mas eu já passo a bola para o próximo programa do dia, mais um episódio especial aqui na TVI. Por isso, fica ligadinho, porque tem muitas coisas boas vindo por aí. Pode rodar. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né?
O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Estamos voltando para mais uma edição de O Assunto É, falando desta vez sobre serpentes, com o professor, doutor, biólogo Antônio Jorge Suzar Argolo, que é especialista no assunto e um pesquisador com livros publicados e que vem pesquisando o tema há vários anos. Professor, uma coisa preocupa as pessoas que não conhecem nada sobre serpentes. Qual o risco que elas representam para as pessoas e como as pessoas devem se proteger e como se preocupar com o problema? Bom dia, Kleber. Bom dia, ouvintes do TVI. É uma pergunta muito interessante. Todo mundo tem medo de cobras. Todo mundo tem medo de cobras. O curioso é, nesse contexto, desse pavor que todo mundo tem medo desses animais, é saber que no Brasil nós temos anualmente, o Brasil é um país gigantesco, dimensões continentais, nós temos cerca de 30 mil acidentes por cobras todo ano. Todo ano, 30 mil, né? A extensão do Brasil, o Brasil é um país agrícola, né? E impressionante constatar que dessas 30 mil picadas de cobras todo ano, 15 mil, metade, atingem os pés das pessoas. Como é que essas pessoas estavam trabalhando? Qual a proteção que elas estavam utilizando no momento do seu trabalho, no momento que aconteceu o acidente? No máximo, uma sandália. Ora, bota de borracha evita mais de 70% das picadas, tá? Então, não podemos negligenciar com relação a isso. Um trabalhador rural que vai para o mato, vai trabalhar, ou qualquer pessoa que vai para a zona rural sem usar uma bota de borracha, ela está descuidando gravemente da sua segurança. Agora, sobre a sua pergunta, muito importante, qual o real perigo que as cobras representam? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: a imensa maioria das serpentes que existem no mundo, em qualquer escala geográfica, a imensa maioria não representa perigo nenhum. Uma minoria de espécies é que são espécies peçonhentas de importância médica. O que é que eu quero dizer? Serpentes que possuem peçonha, podem injetar essa peçonha e se a pessoa não tomar o soro, corre risco até de morrer. Tá? Porque existem outras serpentes peçonhentas que possuem uma peçonha muito leve para o ser humano, não requer nem uso de soro, um acidente desse tipo. Qual é a proporção entre peçonhentas e não peçonhentas? Em torno de, no máximo, 15% por aí. Para vocês terem uma ideia, aqui na nossa região, nós temos cerca de pouco menos de 70 espécies de serpentes, no total. Tá?
estudos que a gente já vem desenvolvendo desde 1986. Apenas 7 são serpentes peçonhentas que podem produzir um acidente grave. Poxa, 7, né, de um pouco menos de 70, tá? É um pouquinho mais de 10%, é muito pouco, tá? Outra coisa, se você perguntar para as pessoas, para que você acha que a cobra usa a peçonha, né? Ou veneno, como popularmente se diz? Para que serve para ela? Isso tem que importância para a cobra? Muitos vão dizer, para ela se defender, para ela se defender. Tudo bem, ela se defende mesmo, usando a peçonha. Mas ela faz isso em último caso. Em último caso, a peçonha é fundamental para a cobra conseguir o seu alimento. É com a peçonha que ela pica o animal que ela vai comer, tá? Ela mata o rato ou um outro animal que ela vai comer usando a peçonha, tá? Depois ela vai engolir aquele animal, ela não mastiga, ela engole o animal inteiro. Essa peçonha ajuda no processo digestivo, tá? E depois que isso acontece, quanto tempo depois essa cobra vai ter peçonha para caçar de novo? Dias, 15, 20 dias. Ou seja, por aí a gente observa que não dá para a cobra sair picando adoidada as pessoas, porque ela vai gastar. Imagina uma cobra que está escondida no mato, esperando um ratinho passar, aí ao invés do rato, vem uma pessoa, pisa junto dela, ela já estava ali há um tempão com as glândulas repletas de peçonha, esperando o rato para ela comer, a pessoa chega perto, ela é obrigada a picar. A pessoa gastou aquela peçonha, vai ter que esperar um tempão, recuperar aquela quantidade de peçonha para ela caçar. Então as coisas na natureza funcionam dessa forma. As cobras funcionam dessa forma, tá? Também não existe essa ideia, existe a ideia, mas não corresponde à realidade, que as cobras pulam em cima da pessoa. As cobras, o bote das pessoas, o bote das cobras atinge no máximo 1/3 do comprimento do próprio corpo. E as cobras têm muito medo da gente também. Eu posso até apostar que elas têm muito mais medo da gente do que a gente dela. Aí você está andando no mato, numa trilha, tem uma cobrinha enrodilhada ali, você não está vendo, e você, por não estar vendo, está andando distraidamente na direção dela. Ela fica estressada. Ela começa a tremer, começa a vibrar o rabo. E o rabo batendo no chão. Aquilo funciona como um alerta para você. Ai meu Deus do céu, quase que eu piso em cima da cobra. Agora, vocês pensem bem. Uma jararaca, vamos pensar numa jararaca de 1,5 metro, um monstro, enrodilhado ali no mato. E você se aproximando, sem ver. Para você que deveria estar atento e não está, e se aproximou negligentemente desse animal de 1,5 metro, com uma rodilha imensa que está com o rabo vibrando ali, e você, para você ser picado, você precisaria chegar a 0,5 metro de distância. Mas onde é que você estava com a cabeça que se aproximou de 0,5 metro de distância de um animal de 1,5 metro, que já estava vibrando ali a cauda, nervoso, temendo a sua presença? Então, nós precisamos fazer a nossa parte. E nós precisamos cuidar da nossa segurança e cuidar da natureza também. Agora o senhor falou de 30 mil acidentes com serpentes no Brasil todos os anos. A letalidade desses acidentes, quantos % dos pacientes morrem e quantos se recuperam? E como é que se dá essa recuperação? Para que serve a vacina, né? O soro antitetânico? Muito interessante também a pergunta, e nós temos muita sorte, porque nós temos aqui no Brasil 4 grupos de cobras peçonhentas. O grupo das jararacas, que é o grupo que produz 70% das picadas. Em seguida, o grupo dos cascavéis. Em terceiro, os cascavéis não ocorrem aqui na nossa região. A cascavel é uma cobra de regiões áridas. É o Crotalus terríficos, né? Isso, região de Cerrado de Caatinga. Terceiro grupo do pico de jaca, gênero Lachesis, que é um bicho que habita florestas,
é a maior serpente peçonhenta das Américas. E, finalmente, o quarto grupo é o grupo das corais. As jararacas produzem cerca de 70% das picadas. Os cascavéis produzem em torno de 6 a 7%. O pico de jaca produz 1,5%. As corais produzem 0,5%. A sorte a que eu me refiro é o seguinte: desses 4 grupos, a peçonha, né, o veneno menos tóxico para o ser humano é o das jararacas. É exatamente o que produz mais acidentes. Olha, se ao invés das jararacas, que produzem 70%, se esses 70% fossem produzidos por cascavel, ou pico de jaca, ou corais, morreria muita gente por picada de cobra. Então a letalidade por picada de cobra, no contexto geral, acaba sendo baixa, porque o grupo que mais produz acidentes é o grupo das jararacas, que é o que tem a peçonha menos tóxica para o ser humano. Uhum. E essa vacina, como é que ela é produzida? Como é que se adquire? Qual o trânsito? O que é que a pessoa deve fazer depois de picado? Tem gente que faz aquelas simpatias, aquelas coisas. É recomendado isso? Absolutamente. Na verdade, é o soro, né? O soro ele é produzido no organismo do cavalo, é produzido em institutos especializados nisso, né? Aqui no Brasil nós temos o Instituto Butantan, em São Paulo, temos a Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte, temos o Instituto Vital Brasil, em Niterói, temos, se não me engano, mais um outro instituto no Paraná que produz também. O soro ele é produzido, não se adquire soro para picada de cobra, a não ser soro para uso veterinário. Esse você chega nas lojas de produto veterinário, você pode adquirir o soro, que obviamente só deve ser usado em animais. Mas soro para uso humano não se adquire. Aí, como é que faz? Bom, a pessoa picada por cobra tem que procurar imediatamente um hospital. Pois bem, e quais são os hospitais daqui da região que oferecem esse tipo de atendimento? Aqui, o Hospital Costa do Cacau, na estrada de Ilhéus para Itabuna, e o Hospital de Base, aqui em Itabuna. Você deve procurar o hospital de onde você estiver mais próximo, tá? Você foi picado por cobra na região de Una, você não vai para o Hospital de Base, você procura logo o Costa do Cacau. Você foi picado aqui em Camaquã, para que você vai para o Costa do Cacau? Você procura logo aqui o Hospital de Base, tá bom? Veja, uma coisa importantíssima que você falou. O que é que deve se fazer? Essas simpatias, isso dá algum resultado? Não dá. Outra coisa, a função do soro não é consertar, reparar os estragos produzidos pelo veneno. Não, ele não consegue. A função do soro é neutralizar a peçonha antes que ela produza efeito. Uma pessoa foi picada por cobra, chega no hospital, meia hora depois, ela está numa situação infinitamente melhor do que aquela que chegou 3, 4, 5, 6 horas depois. Você está entendendo? Então, a pessoa que, ao invés de ir para o hospital, não, tem um rezador muito bom aqui perto, bora atrás dele. Vai perder tempo com reza, com beberagem. Sumo de folha de graviola. Fel de paca, banha de teiu. Tudo isso, além de não funcionar, só ocasiona perda de tempo. Você está dando tempo para o veneno agir, produzir estragos que o soro já não vai mais consertar. O soro deve ser administrado no paciente qualquer que seja o momento que ele chegar no hospital, tá? Mas aí os estragos produzidos já serão incumbência de outros medicamentos, não mais do soro. Agora, qual o efeito no organismo humano? O que é que o paciente tem quando ele é picado de uma cobra? Ele tem hemorragia, tem perda de que elemento no organismo? O que é que muda no metabolismo? Você sabe por que o acidente pelo grupo das jararacas, que produzem cerca de 70% das picadas, é o menos tóxico, menos grave?
porque esse veneno é um veneno de ação local, tá? Ah, eu fui picado no pé por uma jararaca. Eu estou correndo risco de morrer? Não necessariamente. Agora, a depender do tempo que você demorou de chegar no hospital, do tamanho daquela jararaca e a quantidade de veneno que ela conseguiu lhe injetar, e de procedimentos que você tenha tomado no momento, o risco que você está correndo não é necessariamente de morrer, não. É de ter o seu pé amputado. Respondendo precisamente a sua pergunta, o veneno das jararacas, que produzem cerca de 70% das... é um veneno de ação local que produz gangrena, necrose, destruição dos tecidos. E você sabe o que é que algumas pessoas fazem? O picado no pé, amarra aqui embaixo do joelho para reter o veneno lá, para o veneno não espalhar por o corpo, porque se espalhar eu vou morrer. Ou seja, você está aumentando a velocidade de ação do veneno, retendo ele ali no seu pé, tá? Aí você faz o garrote, a perna incha absurdamente, aí você fica tranquilo, não, agora eu posso demorar um pouquinho mais para chegar no hospital. Pelo contrário, quando chega no hospital, o médico avalia, ou se infelizmente vai ter que ou cortar uma parte do pé, ou a depender do tempo, até a perna toda. Agora, a serpente, ela está no inconsciente coletivo do homem há muitos séculos, né? Por exemplo, a própria Bíblia faz referência a Adão e Eva, que deu a maçã e a árvore de conhecimento ao homem, e o homem foi expulso do paraíso. Nós temos também os índios, os astecas, os maias e tal, que tinha aquela serpente voadora e tudo, que é lendária e tudo. Os asiáticos também têm serpentes nas suas referências. Como é que isso entrou na história do homem e que relação tem a religião e a serpente? Começa a história toda, começa aí, acho que mais assim, fortemente com a própria imagem que a Bíblia, né, traz. Ela coloca a serpente como um organismo do mal, né, porque foi ela que tentou Eva, oferecendo a maçã, você está entendendo? Então, para aqueles que são mais ortodoxos, que não, ali a palavra, eu só acredito naquilo. A serpente é um organismo, é um animal do demônio e tem que ser exterminado. É isso que está na cabeça de muita gente, tá? Mas para muitas civilizações, ao contrário, a serpente era uma divindade. Isso surge a partir do momento que na biologia das cobras tem um momento que a cobra muda de pele. A cobra, quando ela nasce, depois de alguns dias, ela começa a fazer muda de pele. Por que essa necessidade de mudar de pele? Porque o corpo da cobra tem um crescimento contínuo até um certo tempo, até uma certa idade, mas a pele não. A pele tem crescimento limitado. Então o corpo está crescendo, a pele cresce acompanhando aquele corpo até um momento, depois a pele para de crescer. Aí ela tem que se recolher para formar uma pele nova. Agora pensem vocês, uma civilização antiga que viu uma cobra se recolher, ela vai perdendo a cor viva da pele, os olhos vão ficando opacos, ela se recolhe, entra num estado de latência, praticamente morre. Depois de 4, 5 dias, ela muda de pele e sai da pele velha, revigorada. Então, ela renasceu, ela ressuscitou. Então, esse animal só pode ser sagrado. Então, para muitas civilizações, a cobra era, de fato, o símbolo da divindade, do renascimento, tá entendendo? Então, ao contrário do que muita gente vê como animal do demônio, essas outras civilizações vê a cobra como animal divino, tá? Nietzsche, assim falava Zaratustra, também tem uma cena da serpente, numa das histórias, né? A serpente morre de Zaratustra. A Zaratustra disse: rapaz, serpente, chupa esse veneno que aí você não vai me matar, porque eu sou um super-homem, eu sou forte.
E qual é a moral dessa história? É uma história imoral porque não tem justificativa. Como é que o senhor vê essa frase de Nietzsche? O máximo que a gente pode dizer é exatamente isso. Existem cobras com peçonha mais leve e cobras com peçonha mais fortes. Sem querer brincar com o pensador, o filósofo Nietzsche, se ele fosse picado por um pico de jaca, não ia ter jeito para ele não. Não ia ter jeito não. Se ele não tomasse o soro, ele ia morrer. Mas esse veneno também que é letal para o homem, faz mal e tudo, ele também é usado na cardiologia para remédios e tudo, pela medicina, pela ciência. E como é que estão as pesquisas nessa área? As pesquisas têm avançado. De fato, nós temos um medicamento muito popular para hipertensão arterial, que surgiu a partir de estudos com o veneno da jararaca. Um pesquisador, Rocha e Silva, na década de 50, 60... É o captopril, né? Captopril. Ele, interessado no estudo das peçonhas, ele viu que os pacientes picados por jararaca, dentre vários sintomas, apresentavam queda de pressão arterial. Ele aí pesquisou, identificou, isolou a substância que levava à queda da pressão arterial, publicou o trabalho dele, relatando o seu achado e pronto, parou por aí. Algum tempo depois, um outro laboratório, se não me engano, do estrangeiro, não sei se americano, pegou aquele trabalho, sintetizou essa substância em laboratório, é a substância princípio ativo do captopril, tá? Existem pesquisas aí também investigando ou já avançadas no sentido de se criar uma cola cirúrgica. Você faz uma cirurgia, ao invés de sutura que vai deixar a cicatriz ali, você usa essa cola a partir de estudos com peçonha de serpentes. Outros estudos também, no sentido de usar a peçonha como analgésico, para substituir com vantagem a morfina. A morfina usada é um analgésico poderoso, usada para dores fortes, como a dor do câncer, mas você usa essa morfina numa dose, aí, bom, a dor passou. Se a dor voltar, você tem que aumentar essa dose. Esse medicamento a ser produzido com o veneno, a peçonha da cobra, uma única dose resolveria o problema. Se a dor voltar, você pode usar a mesma dose, tá, para conter a dor. E não viciaria como a morfina, não viciaria, no caso. Agora, na pesquisa do câncer também tem alguma coisa, algum indicativo de que esses venenos podem também funcionar ou é especulação? Não conheço. Eu não conheço, pode ser até que tenha, mas não é a minha área de atuação dentro do estudo das serpentes. Pode ser que eu esteja desinformado, pode ser até que tenha alguma coisa, mas eu não tenho conhecimento. Sim, mas o senhor começou a atuar há mais de 35 anos aqui na região, primeiro na CEPLAC, montou um laboratório de alfidismo e tal. O que é que levou o senhor a trabalhar com serpente? Qual foi a descoberta que o senhor fez, assim, que como ingressou nesse campo de pesquisa? Olha, é coisa inata mesmo. Eu sempre tive muita curiosidade por animais. Eu gostava de zoologia, gostava de animais. Dentre todos os animais, o que mais me chamava a atenção eram as cobras. Né? Tem gente que gosta de aves, tem gente que gosta de peixes. Eu as cobras me instigavam a curiosidade, mais do que qualquer outro animal. Agora aconteceu uma coisa, me permitam contar aqui, que é uma curiosidade, eu acho até um pouco engraçado, mas isso está na base do meu interesse, digamos assim, acadêmico.
Uma coisa é você gostar de cobra, achar o bicho bonito, poxa, eu quero ver, queria ver um zoológico lá, ver as cobras. Outra coisa é você sair da sua posição e se interessar por fazer estudos científicos com cobras. Eu tive um sonho, eu acho que lá pelos meus 17, 18 anos, morava numa rua lá em Ilhéus, no centro, tinha um quintal cimentado, e eu me lembro que eu não esqueço esse sonho nunca. Eu chegava nesse quintal e eu precisava pegar as minhas sandálias de borracha que estavam lá. E eu ia pegar. Quando eu olhava, o quintal tinha vários cascavéis. Aí eu comentei com alguém. Eu disse, vixe, e um cascavel, inclusive, em cima da minha sandália. Eu disse, vixe, o nome científico do cascavel naquela época era Crótalus terríficos. Eu comentei com alguém, vixe, o quintal está cheio de Crótalus terríficos. Eu acordei com aquele nome na cabeça, eu digo, diabo é isso? Eu fui, não tinha internet na época, eu fui para uma enciclopédia, por lá, cascavel, Crótalus terríficos. Aí eu fiz a conexão do nome popular com o nome científico, passei a me interessar pelos nomes científicos das espécies. Eu acho que isso marca um iniciozinho de interesse acadêmico pelo tema. Foi uma espécie de start, né? Exatamente, exatamente. Tá entendendo? Exatamente. Agora, nesse start aí, o senhor criou esse laboratório. Qual é o acervo desse laboratório hoje que está na UESC? Kleber, eu comecei esse laboratório, essa coleção na CEPLAC em 1986. Formei uma coleção lá, científica, que totalizou em torno de 10 mil exemplares de animais. Mas eu saí, depois de algum tempo, da CEPLAC, saí em 99 e tive que deixar o acervo lá. Tentei trazer esse acervo para a universidade, porque eu saí da CEPLAC porque eu tinha feito concurso para a UESC, já estava na UESC. E naquele ano, naquela ocasião, eu enfrentei uma dificuldade para conseguir a coleção. Aí eu comecei a formar uma outra coleção na UESC. Pois bem, o tempo foi passando, 13 anos depois, alguém iluminou a cabeça dos dirigentes da CEPLAC e a CEPLAC resolveu doar aquele acervo que eu tinha formado lá, doou para a UESC. Naquela ocasião, a UESC já tinha também em torno de 10 mil exemplares. Ou seja, com o da CEPLAC formaram 20 mil exemplares, de lá para cá a coleção só tem crescido e hoje nós temos quase 25 mil exemplares de serpentes na UESC, juntando o acervo que eu formei na CEPLAC e na própria UESC, e isso representa a maior coleção regional científica numa instituição do Nordeste. Recebemos visitas de vários pesquisadores de outras instituições do Brasil que vêm fazer seus estudos aqui também. Essa coleção fundamentou não apenas o meu estudo de mestrado, eu produzi o livro que você mencionou, como também fundamentou o meu próprio estudo de doutorado. Bem, seu livro aqui, anotado, está anotado aqui. Seu livro, As Serpentes dos Cacauás do Sudeste da Bahia, foi feito para o mestrado, né? Exatamente. E é uma edição esgotada hoje Está esgotada. Na Amazon tal e tudo. Foi publicado pela Editus em 2004 e nesse estudo eu relato os achados das serpentes que ocorrem nas lavouras de cacau. A gente visitou, percorreu em torno de 38 propriedades rurais daqui da região, num espaço de tempo de 13 anos, tá? 1986 a 1999, e relacionamos ali os nossos achados, né? Então, quase ali naquela época,
até 2004, o livro relata a ocorrência de 61 espécies. Mas de lá para cá a gente tomou conhecimento de outras mais espécies que chega aí quase a 70. 70, das quais 7 são venenosas. 7 são serpentes que podem produzir um acidente grave. Tá? Tem alguma espécie de fora da região da Ásia, da África, que se aclimatou aqui na região, alguma dessas? Felizmente não. Felizmente não. Numa direção oposta a isso daí, pelo contrário, nós temos aqui na região uma espécie endêmica, é uma serpente peçonhenta, é uma espécie de jararaca, que foi descoberta em 1923, aqui em Ilhéus. Ela tem o nome científico Bothrops pirajae, e ela tem o nome popular Jaracuçu tapete. Esse animal é endêmico restrito, ou seja, endêmico é aquele organismo que só existe numa área bem restrita de ocorrência. Ela ocorre daqui de Ilhéus, os registros que existem são daqui de Ilhéus até um pouquinho ao sul do Recôncavo, sempre por essa faixa de mata úmida. É um animal que está ameaçado de extinção. Aí, para muita gente, quando você fala, tem uma cobra peçonhenta ameaçada de extinção, muitos podem dizer, graças, já vai tarde. Só que é uma cobra peçonhenta. Da mesma forma que o captopril está aí, curando muita gente, pressão arterial, esses outros estudos aí, para dor, cola cirúrgica, de repente, na peçonha de Bothrops pirajae, pode ter uma substância que tenha a propriedade, seja capaz de curar algum tipo de câncer ou ser usado com propriedade no tratamento do Alzheimer, do mal de Parkinson. Então, é um patrimônio genético se esse bicho, qualquer organismo, planta ou animal que desaparece, é um patrimônio genético e a humanidade perde. Agora, por exemplo, a existência de serpentes e tudo na região está diminuindo, aumentando. Isso é um indicador, por exemplo, de devastação de floresta, de poluição ambiental, de alguma coisa? Por exemplo, hoje tem muito microplástico, né? Será que essas serpentes também já não estão tendo microplástico no organismo? Não. Nesse caso específico que nós estamos tratando aqui, não. Porque elas se alimentam mais de seres vivos e não... Exatamente, são predadores, tá? Nunca foi feito nenhum estudo aqui. Por exemplo, quando eu entrei na CEPLAC, naquela época, na década de 70, se usava muito pesticida, BHC, tá? Tordon também. Tordon para matar algumas árvores e tal. Então, não foi feito nenhum estudo, né, de lá para cá para saber se as populações de pelo menos algumas espécies sofreram alguma alteração. Hoje já não se usa mais isso. Tal espécie hoje é muito mais comum do que antigamente. Não foi feito nenhum estudo, a gente não pode afirmar. É claro que qualquer pesticida, qualquer produto agrotóxico que atinja, seja utilizado no ambiente, imagina-se que vai produzir algum dano, mas nós não temos propriedade para relatar isso. Mas nesse livro do senhor, sobre as serpentes da região, o senhor constata que essas serpentes que atuam nas roças de cacau são originárias da Mata Atlântica, quer dizer, já é um indicador de que elas vieram de outra área, né? Não, isso daí é o seguinte, isso aí, o grande mérito disso é do estilo de formação da lavoura do cacau, tá? O cacau, eu também, além de biólogo, sou técnico agrícola, trabalhei na CEPLAC também, em íntimo contato com a lavoura do cacau, com agricultores. Então, nós temos duas modalidades de cultivo na região. O plantio em cabruca, que é quando você entra na mata, retira apenas o subbosque, algumas plantas, algumas árvores mais baixas, deixa as árvores maiores para sombreamento, para garantir o sombreamento do cacaueiro, e faz a implantação da lavoura ali. Essa é a cabruca. A outra modalidade, essa é bem mais agressiva,
retira totalmente a mata, planta a bananeira e eritrina para garantir o sombreamento do cacau, tá certo? Isso daí, aqueles animais que viviam naquela floresta ali já foram para as cucuias. A cabruca não, a cabruca ela permite a trânsito, a permanência de espécies de florestas, de animais de florestas nas áreas de cacau. E quando a lavoura já está bem estabelecida, uma lavoura de 20, 25, 30 anos, tá? Você transita lá, você vê bichos que você diz, o que é que esse bicho está fazendo aqui? Esse bicho é de mata. Esses bichos não vieram de fora não, já viviam ali. Só que a cabruca não afugentou eles. Permitiu que eles continuassem aí. O que eu defendo no meu livro é exatamente isso, que a fauna de serpentes que habita ou frequenta os cacauais da região é uma fauna tipicamente de florestas. Certo. Isso é muito positivo. Agora, o senhor conviveu também com a CEPLAC no auge da sua ação como órgão de pesquisa de extensão rural e hoje é uma instituição esvaziada. Como é que o senhor vê essa situação? O que é que precisa para se revigorar a CEPLAC e resgatar a história? Kleber, uma opinião muito pessoal que eu vou dizer aqui, e eu digo isso para os meus amigos. CEPLACiano que fui durante 23 anos. Para mim, dois grandes responsáveis pelo que está acontecendo com a nossa saudosa, praticamente já, queridíssima CEPLAC. Primeiro responsável, os governos, sejam de esquerda, sejam de direita, porque a CEPLAC já esteve sob a gestão dos dois, tanto o governo de direita quanto o governo de esquerda. Primeiro responsável, porque a eles cabia a decisão, não, peraí, vamos manter, vamos reestruturar, vamos fazer, mudar um pouquinho aqui e ali, mas vamos manter essa instituição, o trabalho dela é muito importante. Primeiro responsável. O segundo responsável, a CEPLAC tem a minha idade, 67 anos, foi fundada em 1957, a partir de uma comissão executivo do Plano de Recuperação da Lavoura Cacaueira. Retirada do Banco do Brasil para resolver problemas da crise do cacau, em 1957. Para atender as expectativas dos cacauicultores. Eu, nesse tempo todo que trabalhei na CEPLAC e ainda estou aqui, eu nunca vi. A gente vive num momento de democracia. A gente vê pessoas, quando acontece um acidente, vai para a pista protestar, fecha, manifestação disso, de A, de B e de C. Eu nunca vi uma manifestação de nenhum grupo de agricultores pelas ruas, pelas cidades, em defesa da instituição que sempre existiu em função deles. E o acervo de pesquisas e tal, já não está defasado em função desse esvaziamento e não foi perdido o que se fez de pesquisa? Não, o que se fez de pesquisa gerou um acervo importantíssimo de informações que está à disposição através dos registros, da própria literatura publicada, tá? Para quem quiser utilizar. Claro que o tempo passa, as tecnologias se tornam mais modernas, né? E a CEPLAC, se ela tivesse ativa, com certeza ela estaria mais modernizada. Mas ainda tem gente pesquisando na CEPLAC, por incrível que pareça. Uns abnegados que ainda estão lá, poucos, mas estão, tá? Então é lamentável a gente ver o que está acontecendo com a CEPLAC. Olha, quando começou o esvaziamento da CEPLAC, uma multinacional montou aqui na região uma fazenda com um laboratório, uma equipe para poder produzir cacau a 100 arrobas por ano, 200 arrobas, uma quantidade grande, cacau de alta produtividade. Essa equipe tinha 3, 4, 5 do PhDs e tudo, alguns técnicos agrícolas, e produzia o mesmo que a CEPLAC produzia com centenas de funcionários em termos de
pesquisa naquele horizonte, né, de produtividade? Se talvez, eu desconheço assim, mas não porque eu duvide, é porque eu realmente Foi a estou em Mars, eu outra... acho que foi a Mars. A Martin Aiken, que até comandava o Márcio projeto. Cacau, Então, eu já tive até dando palestra na Mars também, mas tá aí, né? Uma possibilidade, uma associação entre as duas instituições, não é? Mas não, a Mars continua aí ativa, né? Mas a CEPLAC... Agora a CEPLAC também tem outro problema, nós não temos representatividade política, que é outro problema da região, e nem lideranças. Isso. Essas lideranças dos produtores também são horríveis. Por exemplo, a gente tinha um conselho dos produtores que se esgotou, que se esvaziou, e hoje se reflete na situação de Itabuna. Itabuna é a 100ª, eu falo várias vezes no meu programa, porque eu gosto de Itabuna. É a 161ª cidade do Brasil em população. 3.198 em renda per capita. A renda per capita do itabunense é R$20 mil. 39% da população vive de quê? De Bolsa Família. E eu não vejo nos debates políticos ninguém falando sobre isso. E o que é pior, eu não vejo as lideranças locais também, nem políticas, nem empresariais, preocupadas com essa situação e nem resgatar a posição de Itabuna como um polo regional de comércio, de serviço. Por exemplo, a Cacau, que foi o grande vetor da economia regional, hoje contribui com 1% da renda de Itabuna da agricultura. 15%, 14% é oriundo da indústria e os 85% restante é produzido pelo comércio e serviço. É uma lástima, infelizmente, para uma região que tem um potencial muito grande e, além de ter esse potencial, nós temos o quê? Temos uma estrutura de 2 universidades com doutores, com PhDs e um acervo de conhecimento que não se traduz em resposta aos problemas da região. Infelizmente, é uma coisa que me preocupa. Agora, quais são as linhas de pesquisa que o senhor pretende, a partir de agora, continuar na sua área? O senhor ensina e... Eu sou o curador da coleção científica que eu formei ao longo desses 37 anos, né? Continuo à frente do acervo, tá? Eu sou professor do curso de pós-graduação em zoologia, lá da UES, então eu oriento alunos de mestrado e de doutorado, eu sou coordenador de um projeto de extensão que já existe há 21 anos. Através desse projeto de extensão, a gente viaja através da região, proferindo palestras, mostrando qual é a postura correta que devemos ter frente a esses animais, especificamente as serpentes, que é o meu fruto de estudo, de atuação. Tá? A gente dá palestras abordando essas questões que foram veiculadas aqui na nossa entrevista. Mas outro dia também, numa entrevista até na TV Santa Cruz, eu acho, o senhor falou sobre os cuidados que a pessoa deve ter com os calçados, as botas, onde deixar, como é que sai, não sai de casa de sandália, como é que essas recomendações que o senhor faz? A recomendação é essa mesmo, né? Mesmo... quem é trabalhador rural, está diariamente na lida lá com a lavoura, claro, ele tem que usar bota de borracha como um motociclista só pode sair pilotando sua moto se estiver de capacete, de botas, capote, esse tipo de coisa. Pois bem, agora, mesmo, Kleber, quem vai passar um fim de semana ou quem vai visitar o sítio de um amigo, bora lá tomar uma cervejinha, tem um sítio lá legal, bora lá. Tem que entender, o sítio é na zona rural. A zona rural é o habitat natural dos animais silvestres, incluindo as serpentes. Você, não é porque você vai tomar cervejinha, que vai passar lá umas 3, 4 horas batendo papo com seu amigo, que você vai transitar pelo quintal da sede do sítio dele e tal, de sandália. Você pode acabar pisando perto de uma jararaquinha, tá minúscula ali, você não está vendo, mas você pode. Aí quer dizer, você foi para um momento de lazer,
pode acabar voltando às pressas para a cidade para tomar soro para a picada de uma cobra. E a jararaquinha pequena de 10 centímetros, 15 já mata uma pessoa? Não, ela tem veneno, tem peçonha, tá? Agora, o que vai acontecer com essa pessoa vai depender da espécie. Se for jararaca, menos mal, né? Mas tem que tomar soro, tá? Se for uma cobra de veneno mais potente, como o pico-de-jaca, o filhote do pico-de-jaca já não é tão pequenininho. Nasce com 50 centímetros, tá? Se a pessoa for picada por uma cobra dessa, já é um acidente bem mais grave. Então, o importante é usar bota a partir do momento que você chegou lá na fazenda do amigo, tá? Professor, eu agradeço a sua colaboração, a sua participação e vou convidá-lo mais vezes para a gente falar sobre suas pesquisas, e que são temas de interesse da população e que atingem a todos nós. Como a tradição no assunto essa semana vai ser de São João. Então, quem quiser se distrair, pode assistir a série do History Channel, O Século Asiático, que tem filmes sobre Mao Tse-tung, sobre Indira Gandhi e Ferdinando Marcos. Mao Tse-tung fez um exemplo de predador de meio ambiente, que ele combateu os ratos, os insetos e os pardais. Mandou matar os pardais da China. A toque de caixa, e a população se mobilizou. Quando esses animais morreram depois 45 milhões de pessoas de fome, porque não havia predadores para matar as pragas que ameaçavam as plantações de arroz e de outros alimentos na China. Indira Gandhi também é uma mulher que teve uma atuação destacada como primeira-ministra da Índia, a única no caso, e que também foi uma política autoritária e que teve uma participação na vida da Índia, inclusive se aliando à Rússia contra os Estados Unidos, a quem enfrentou, né? Agora, entendo como esse ano é um ano de eleição, um livro para se ler nessa semana de São João seria Política de Aristóteles. É um livro de 186 páginas, mais ou menos, e que ensina, orienta noções de prática política e, por exemplo, ele parte do conceito de que o homem é um animal político. Aristóteles também tem um texto sobre arte, que ele ensina o seguinte, que tudo precisa ter um princípio, um meio e um fim. E aqui nós terminamos nosso programa. Muito obrigado. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Chegamos ao fim do programa de hoje. Eu quero lhe agradecer por sua audiência, seu carinho diário e te dizer que essa semana inteira ter você conosco foi mais do que especial. Por isso, segue a gente através do nosso Instagram, TV Play Oficial. Acompanhe aqui no nosso canal do YouTube. Clica no se inscrever, ativa as notificações para não perder nada. E com certeza já é hora de compartilhar no grupo da família
chamar todo mundo para acompanhar a TVI. Afinal, são 21 anos contando a sua história, fazendo parte da sua história e principalmente tendo você como parte protagonista da nossa história. Fica ligadinho porque agora vem aí Alerta Cidade com Denilton Santos. Muitas informações do Sul e Extremo Sul Baiano. Fica conectado com a gente, vem participar no chat ao vivo também. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.